Oi, gente. Então, agora eu vou fazer um outro vídeo sobre o Segundo Reinado, que é sobre a Lei Eusébio de Queiroz e a questão do comércio de escravos. Então, para começar, eu vou falar um pouco do contexto mundial da época. É o seguinte: a escravidão tinha sido abolida de praticamente todos os países independentes da América. Se eu não me engano, os únicos países independentes da América que ainda tinham escravidão era o Brasil e Estados Unidos. Ou talvez tenha algum outro que eu tenha me esquecido, mas esses eram os principais. E o seguinte, o mundo, no geral, era contra a escravidão, achava aquilo desumano, achava aquilo o fim da picada, e com razão. E o que acontecia? O povo não gostava. O Brasil era visto um pouco com maus olhos pela comunidade internacional por causa da escravidão. E o seguinte, a Inglaterra, que era a principal potência do mundo nessa época, como qualquer outro país imperialista e tudo mais, criou uma lei lá, que agora eu não lembro o nome. Não, calma, deixa eu ver se eu lembro o nome. Vou ver se tem algum lugar aqui. O nome da lei era... Putz, não sei. Tá, mas tudo bem. Já eu acho que falo. Mas essa lei, o que ela fazia? Ela proibia o tráfico transatlântico de escravos. Proibia o tráfico... Proibia que os ingleses traficassem? Não, que já não podiam. Proibia que qualquer um traficasse escravos pelo oceano. O que acontecia se pegasse alguém traficando? Iam lá e acabavam com a festa. Calma. Desculpa, é que eu só vou ver aqui o nome da lei mesmo, tá? O nome da lei era Bill Aberdeen. E ela foi feita em 1845, tá? O seguinte. E com essa lei, o que aconteceu? Ficou mais difícil pro comércio de escravos acontecer. Então, assim, o Brasil começou a ser muito pressionado para que a escravidão fosse abolida e tudo mais. E com tudo isso, já que a Inglaterra também era um país muito importante, o Brasil acabou criando em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que tinha a seguinte consequência. A lei dizia o seguinte: escravos não podem mais ser importados. Então, o que acontecia? Você não podia importar um escravo, ou seja, um escravo lá foi capturaram negros na África, enfiaram todo mundo no navio, estava vindo para o Brasil. Podia. Por incrível que pareça, podia. Achavam, inclusive, perfeitamente normal. E o que aconteceu depois dessa lei? Isso passou a ser proibido. Então, a principal fonte de escravos, que era o mercado internacional, acabou sendo esgotada. E isso também foi o início do fim do Império. Isso não gerou nenhuma crise, tudo mais, inicialmente. Por quê? Isso acabou que não abalou o pacto político. O plantation dependia da escravidão, sim, mas a escravidão não dependia do tráfico internacional. Por quê? Eles ainda tinham escravos que podiam ser comercializados dentro do Brasil e também tinham os filhos de escravos, que também seriam escravos. Mas aí começou já a abalar um pouco o pacto político, embora não muito. Mas qual foi a principal consequência dessa lei? Essa lei aumentou muito o mercado interno de escravos. E foi o seguinte: o escravo, vamos supor, do Nordeste, podia ser vendido pelo seu dono. É até esquisito, meio forte falar essa palavra, mas pelo seu dono, para para um cafeicultor do Sudeste que estivesse precisando. Isso fazia com que muitos escravos fossem separados da família e tudo mais. E, como você já deve saber, os senhores de escravos eram uns baitas de uns filhos da puta, quem
assim, no geral davam tratamentos desumanos. Não sei se todos davam, mas muitos davam tratamentos desumanos para os escravos. Chicoteavam, torturavam e tudo mais. É, cara, realmente o fim. E isso também acabou gerando muita revolta por parte da população depois. Muitas pessoas começaram a olhar para isso e falar: cara, tá bem errado. Mas esse movimento não tomou tanta força nessa época ainda. Mas o importante é saber que o tráfico internacional de escravos diminuiu depois, quer dizer, o comércio legal acabou, e ainda tinha gente que fazia o comércio legal, o tráfico, mas não era a principal fonte de escravos. O principal era o tráfico interno. E é isso que eu tenho pra falar. Agora, no próximo vídeo eu vou falar sobre a lei do ventre livre e as consequências dela e a questão da mão de obra. E é importante também falar o seguinte, que eu não fiz um vídeo falando só das leis e tudo mais, porque eu resolvi fazer um vídeo explicando cada lei e as consequências em si dela. Só não vou fazer da lei do sexagenário, porque essa lei não teve grandes consequências. E tchau.